A vida e a morte na Mullins Funeral Home são mais do que peculiares. Meu nome é Jason e eu trabalho na The Mullins Funeral Home. É uma pequena casa familiar no norte do estado de Nova York. Lidamos com uma clientela muito bizarra, aqueles que desejam uma experiência funerária especial. A natureza do meu emprego é bizarra, para dizer o mínimo. Em troca dos meus serviços, recebo moradia e alimentação, treinamento, um pequeno salário e a aventura de uma vida. Parece um bom negócio, certo? Mas há um porém. A Mullins Funeral Home já operou sob uma lista de 9 regras. Essa lista se expandiu para incluir mais uma, após um incidente catastrófico envolvendo o próprio diabo. Algumas noites atrás, o inferno literalmente se soltou na casa. A avó de Gary apareceu para uma visita surpresa, e eu passei a duração da visita dela na escada, esperando ela ir embora. Não foi a melhor ideia, porque enquanto eu esperava, perdi a noção do tempo. Antes que eu percebesse, era 1 da manhã, e o tio Bartholomew começou a fazer suas rondas noturnas pela casa. Infelizmente não percebi isso até o momento menos oportuno, quando ele estava descendo a escada indo diretamente para mim. Eu não conseguia ver nada por conta de todas as luzes da casa estarem queimadas. Descer as escadas não era uma opção, para não dar de cara com a avó de Gary. Decidi que arriscaria com Bartholomew. Enquanto eu subia as escadas às cegas, senti que estava batendo em algo sólido. Antes que eu soubesse o que estava acontecendo, me vi sendo erguido do chão e mantido a centímetros de um rosto horrivelmente decadente. O estado de decadência era tão avançado que a mandíbula inferior estava caindo. As órbitas oculares estavam vazias há muito tempo e os dentes rachados e torcidos. Tio Bartholomew. Merda. Eu pensei comigo mesmo. Tentei soltar um grito de socorro, mas antes que eu pudesse, Bartholomew me sufocou com a outra mão. O cheiro e o gosto de sua carne morta há muito tempo eram indescritivelmente vis. Ele então me arrastou pelo corredor sem dizer uma palavra. Meu corpo congelou como se tivesse acabado de perder toda a esperança. Não havia nada que eu fizesse. Por mais que eu quisesse gritar e lutar, percebi que fazer isso só chamaria a atenção da avó de Gary, que provavelmente estava logo abaixo de mim. Eu não sabia porquê, mas sabia que não era uma ideia sensata. O medo se instalou ao perceber que eu não conseguiria nem me defender do meu sequestrador sem correr o risco de ser detectado. Eu sabia que ele provavelmente me atacaria até a morte e voltaria a vagar pelos corredores. O pensamento do meu corpo quebrado, caído e amassado em um canto, correu pela minha mente. Então algo inesperado aconteceu. Bartholomew continuou pelo corredor. Abriu a porta do meu quarto e então gentilmente me colocou no chão e começou a falar umas bobagens para mim. Eu não conseguia entender muito do que ele estava tentando dizer, considerando seu avançado estado de decadência. Ele tinha metade do maxilar, um pedaço de língua e dentes destruídos, mas ele tentava falar freneticamente. Para minha surpresa, o que consegui entender não me assustou. Na verdade, me deu esperança. Deve se esconder. Eles estão aqui por... irmão. Ele murmurou, seu maxilar quase caindo aos pedaços o tempo todo em que ele tentou falar. O que ele quis dizer com aqui pelo irmão? Pensei comigo mesmo, espantado. Meu pensamento imediato foi que Gary estava em algum tipo de perigo. Ele também seria amaldiçoado como Bartholomew para vagar pelos corredores e apodrecer pela eternidade? Eu não podia deixar isso acontecer. Ninguém merece um destino como esse. Fiquei sentado no meu quarto em silêncio, atordoado por várias horas. Eu precisava elaborar um plano para descer e ajudar Gary. No entanto, Bartholomew continuou parado do lado de fora da minha porta como se fosse um cão de guarda. Ele tinha quase 2 metros de altura e era tão largo quanto o batente da minha porta. Não havia como eu passar por ele. Eu podia ouvir uma conversa abafada vindo do quarto abaixo de mim, mas não parecia que algo ruim estava acontecendo. Em vez disso, ouvi o que soou como sussurros suaves de concordância. Para minha surpresa, ouvi 3 vozes. Gary a tinha convencido a ir embora. Era uma visita legitimamente amigável. Quem era a terceira pessoa? Eu não tinha a menor ideia, mas ainda precisava ir até lá. Gary parecia genuinamente aterrorizado com a chegada da avó. Eu não podia deixá-lo encará-la sozinho. Felizmente para mim, Bartholomew só vagava pelos corredores em certos horários, e eventualmente seus passos se afastaram da minha porta. Agora era a hora de agir.
Eu me arrastei do meu quarto e desci as escadas até a sala de estar. Eu me escondi atrás de um canto e estiquei meu pescoço para ver Gary sentado em uma mesa fracamente iluminada por velas. Ele estava com alguém. O homem para quem eu atendi a porta mais cedo naquela noite. O diabo. Eu não conseguia acreditar no que via enquanto me esgueirava pela esquina e me escondia atrás de uma cadeira. Sentada em uma cadeira ao lado de Satanás estava uma figura humana de aparência grotesca. Essa coisa deve ser a avó do Gary. Agora entendo por que ele a evita. Pensei comigo mesmo, sentindo-me completamente enjoado. Era uma figura feminina nua que parecia ser antiga. Suas costas curvadas a um grau doentio, sua pele flácida quase até o chão. Ela tinha cabelos longos e grisalhos que caíam pelo menos 1 metro ao redor dela no chão. Em sua mão, ela segurava um velho tomo, parecendo estar encadernado em carne humana, considerando que a capa era um rosto humano literal. Nada disso pode ser real. Pensei comigo mesmo enquanto tentava não vomitar diante das cenas repugnantes que estava testemunhando. Fiquei deitado de bruços por alguns momentos enquanto tentava decidir qual seria meu próximo passo. Mas não consegui pensar por causa dos cacos de vidro espalhados pelo chão que afundavam na minha carne. Enquanto eu estava deitado no chão estremecendo de dor, ouvi Gary falar. A casa sempre precisa de um agente funerário, mas não acho que o menino esteja pronto ainda. Meus cabelos se arrepiaram e um arrepio percorreu minha espinha enquanto ele falava. Eu sabia que ele estava falando de mim, a figura que eu conhecia como o diabo falou em seguida. Sua família está sem tempo, Sr. Mullins. O acordo era todos aqueles em sua linhagem, isso inclui você, apesar de seus melhores esforços para prolongar sua vida e me evitar. A hora está próxima, meu rapaz. A mulher deformada sibilou enquanto gentilmente colocava o tempo envolto em pele sobre a mesa. O garoto merece saber, disse Gary com a voz cansada. Assim seja, traga-o para mim, Agatha, disse o diabo enquanto apontava diretamente para meu esconderijo. Meu coração caiu. Ele sabia onde eu estava escondido o tempo todo. Com uma velocidade espantosa, a mulher deformada rastejou em minha direção de 4 antes de me agarrar pelo tornozelo. Ela me arrastou em direção à mesa enquanto eu chutava e gritava o tempo todo. Satanás sentou-se ali, encarando minha forma indefesa com um sorriso torto no rosto. Ele entregou a Gary uma longa adaga de aparência obsidiana que ele tirou de seu casaco. Implorei pela minha vida, mas não adiantou. A mulher corrupta não me soltou e o diabo riu do meu pânico antes de dizer: "Rapaz, isso não é para você." Ele entregou a faca para Gary, que se virou para mim e falou: "Jason, meu querido rapaz, a casa sempre precisa de um agente funerário, e eu já enganei a morte por tempo demais." O livro sobre a mesa se abriu sozinho, e uma energia escura irradiava dele, como se ele contivesse todos os segredos do mundo. "Jason, como eu já lhe disse tantas vezes na vida, só 2 coisas são certas: morte e impostos. Infelizmente só podemos evitar uma." Gary disse: "Filho, você não pode enganar o diabo. Agatha aqui fez um acordo comigo há tantos anos. As almas de toda a sua linhagem pelo homem que ela amava. Eu dei isso a ela, mas com uma diferença. Aqueles que vivem nesta casa sempre viverão, mesmo na morte." Lucifer disse em uma voz calma. Agatha implorou em tom rouco: "Por favor, garoto, deixe minha família descansar agora." O som de choro encheu a casa, mas pela primeira vez não vinha da assustadora Mary. Era meu. Gary tinha sido a única figura paterna que eu já conheci, e agora me diziam que ele tinha que voltar para o inferno com Satanás e sua avó. "A casa sempre precisa de um curador, Jason." Gary me disse solenemente enquanto colocava a lâmina contra sua mão e cravava em sua carne. Ele colocou a mão no livro e a casa tremeu violentamente mais uma vez enquanto seu sangue escorria para as páginas. O vidro quebrado no chão flutuou no ar, e as luzes se consertaram. Na verdade, todo o dano causado pelos eventos do dia começou a se desfazer. "Só mais uma coisa para resolver, filho", disse Satanás enquanto se virava para mim, com o tomovil em uma mão estendida e a adaga negra e brilhante na outra. Foi então que eu soube exatamente o que tinha que fazer. E assim nasceu a 10ª regra: a casa sempre precisa de um curador. Meu nome é Jason, e sou o novo curador da Mullins Funeral Home. Essa nova posição foi imposta a mim após a saída repentina e inesperada do meu mentor, Gary Mullins. Apesar da minha relutância, a casa sempre precisa de um curador. Acho que esse registro me ajuda a descomprimir e refletir sobre os dias sempre agitados aqui no salão. É terapêutico, até certo ponto. Quem estou enganando?
É uma estratégia de enfrentamento para lidar com os horrores com os quais se deve lidar aqui. Aqui na Mullins Funeral Home, buscamos proporcionar uma experiência funerária única para uma clientela muito peculiar. Os serviços que oferecemos aqui são diferentes de qualquer outro que você já tenha participado. Nós sempre, e eu quero dizer sempre, seguimos os desejos do falecido e de seus parentes, não importa o quão sombrios. A história de vida e morte de hoje gira em torno de amarrar algumas pontas soltas, por si só. 13 de julho de 2019. Após a saída de Garris, tive que assumir total responsabilidade pelo relacionamento com os clientes. Isso significava que eu tinha que localizar o registro de compromissos. Provavelmente estava no escritório. Lembro-me de ter ficado espantado quando pisei pela primeira vez no escritório de Gary na manhã seguinte à sua saída. Eu nunca tinha entrado lá antes. Pilhas de registros cuidadosamente guardados cobriam as paredes do escritório. Uma biblioteca cheia de tomos antigos que contém informações sobre todos os serviços já realizados na Mullins Funeral Home desde sua inauguração. Gary não apenas mantinha registros, há também muitos textos médicos e mortuários que datam do século XIV. Uma grande mesa de mogno e uma cadeira de escritório de aparência decrépita ficavam no centro da sala. Ao entrar pela primeira vez no escritório, vi que havia pilhas de cartas que Gary havia recebido de famílias de falecidos. O que aconteceu em seguida me assustou pra caramba. Um telefone tocou. Tive que mover algumas dezenas de letras para chegar até aquela maldita coisa. Quando finalmente o encontrei, peguei-o e atendi. Ninguém disse nada por um momento até que uma voz fraca perguntou: "É a Mullins Funeral Home?" Sim, é", respondi. O homem do outro lado disse fracamente: "Eu gostaria de ter um funeral. Minhas mais profundas condolências. Para quando você gostaria de agendar?" Eu disse, tentando soar o mais simpática possível. Eu nunca tinha precisado fazer isso antes. Gary sempre atendia a essas ligações. "Está tudo bem, a morte ainda não aconteceu." O homem disse fracamente. "O que você quer dizer? Um parente tem uma doença terminal?" Perguntei, completamente surpreso. Planejar a morte e o funeral de alguém enquanto ainda está vivo é um pouco sombrio. "Algo assim. Me coloque para hoje", o estranho disse. Expliquei a ele que não poderia fazer isso hoje e que teria um tempo de espera de 6 dias úteis. Os mortos tinham se acumulado e eu ainda tinha que lidar com as consequências dos eventos de ontem. A linha ficou silenciosa de repente. Pensei que tinha perdido a conexão, mas então um som alto de repente assaltou meus ouvidos. Um tiro. Meu coração afundou quando ouvi um baque forte do outro lado do telefone. "Olá, senhor. Você está bem?" Perguntei, horrorizada com a perspectiva do que poderia ter acabado de acontecer. Nada. Apenas um silêncio ensurdecedor. Esse cara tinha atirado em si mesmo enquanto falava comigo no telefone? Liguei para a polícia imediatamente após desligar o telefone. Eles me ignoraram, citando o fato de que não havia nada que pudessem fazer sem provas, alegando que alguém provavelmente estava tentando me pregar uma peça. Isso me desencorajou, mas a polícia provavelmente estava certa. Algumas crianças da vizinhança provavelmente riram alegremente às minhas custas. Ainda assim, eu senti que algo estava errado. Finalmente encontrei o registro de compromissos e vi que eu realmente tinha um funeral marcado para hoje às 3 da tarde. Já eram 10 horas. Eu precisava me apressar. Senti arrepios na espinha quando vi para quem seria o funeral. Era para Sally, o cadáver que havia sido atacado pelo cadáver que chamávamos de tanque no dia anterior. Deixando de lado minha crescente sensação de medo, fui até o porão para preparar o cadáver. Então me dei conta de que o tanque e o bebê ainda estavam soltos lá embaixo. Eu esperava desesperadamente que eles tivessem voltado ao seu estado morto. Felizmente para mim, eles tinham. Ambos estavam caídos moles no chão frio de concreto. Depois de cuidadosamente colocá-los de volta nos freezers de membros, fechei os olhos dela e comecei a preparar o cadáver de Sally. O cadáver dela estava muito espancado. O tanque havia esmagado a maior parte da estrutura facial dela durante o ataque. Tive que usar uma quantidade ridícula de material e maquiagem para reconstruir o rosto dela. O processo levou pouco mais de 2 horas. A preparação dela finalmente terminou às 13 horas. Cheguei bem no horário. Continuei para ter o salão completamente montado às 14 horas. Dei um suspiro de alívio. Eu organizei meu primeiro funeral sozinho e estava pronta para ir sem maiores problemas. Então, houve uma batida repentina na porta. Meu estômago se revirou em um nó nervoso. A família chegou 1 hora mais cedo.
Comecei a suar enquanto me dirigia para a porta. Na minha experiência, bater na porta nunca era bom. Ah, e como eu estava certo. Quando abri a porta, vi um homem alto e magro usando uma camiseta e jeans ensanguentados, obviamente não vestido para um funeral. Continuei olhando para ele e notei que ele tinha um leve ferimento na cabeça, bem entre os olhos. Posso ajudar? Perguntei. Ele não disse nada. Esta é uma funerária, não um hospital. Se meu serviço chegasse, esse lunático certamente os assustaria. Pensei comigo mesmo. Um segundo se passou antes que ele falasse com uma voz muito familiar. Liguei mais cedo para marcar um funeral. Depois de dizer isso, ele calmamente valsou para dentro da sala. Virando-me para segui-lo, notei algo. A parte de trás de seu crânio estava obliterada. Ele atirou em si mesmo. Em um estupor atordoado, agarrei o homem estranho e o examinei da cabeça aos pés. Você está morto, não está? Perguntei com um tom apático de horror na voz. Eu já estava acostumado a esse tipo de ocorrência, mas você nunca se acostuma de verdade com os mortos-vivos. Não fica menos assustador sabendo que isso pode inevitavelmente se tornar meu destino. Sem dizer uma palavra, o homem caiu no chão, manchando-o de sangue. Ótimo. Agora tenho que te limpar antes que o serviço chegue. Pensei comigo mesmo. Pensando rápido, levei-o para baixo e o coloquei em um freezer de membros. Eu não tinha ideia do que fazer com ele naquele momento. Eu não podia simplesmente chamar a polícia para que eles não suspeitassem que eu estava envolvido em sua morte. Eu teria que descobrir isso mais tarde. O tempo estava se esgotando. Corri escada acima e cobri a mancha de sangue com um pequeno tapete de outro cômodo, esperando que isso a escondesse dos presentes no funeral. Por algum milagre, meus planos funcionaram e as coisas correram lindamente. Os convidados nunca teriam suspeitado de nada. Eles não descobriram que um gigante morto-vivo atacou seu ente querido, ou que um homem morto tinha acabado de entrar e, morreu bem antes do serviço. Gary ficaria orgulhoso. Voltei ao escritório após o serviço e comecei a peneirar a papelada antiga e torná-la mais habitável para mim. Gary pode ter mantido um escritório bagunçado, mas eu não vou. Finalmente, depois de horas de limpeza, eu havia restaurado o escritório para uma condição mais habitável. Exausto do longo dia, cometi o erro de dormir no escritório. Quando acordei, todas as luzes estavam apagadas. Engraçado, eu não me lembrava de ter feito isso. Estava escuro como breu no escritório. Eu cambaleei pela sala, tropeçando em alguns livros que eu tinha deixado no chão. Acredite, eu já vi minha cota de coisas horríveis. Mas quando finalmente cheguei ao interruptor, encontrei a coisa mais nojenta que já vi. Havia o que eu posso descrever melhor como um chumaço de cabelo humano e dentes do tamanho da minha mão cobrindo-o. Estava se movendo. Eu o segui pela parede e notei que uma trilha de cabelo o conectava a um chumaço enorme da mesma matéria. Parecia ter coagulado no teto. Ele deslizava e se contorcia como se fosse um polvo enorme feito de restos humanos. Que porra é essa? Pensei comigo mesmo em puro horror. Lembrando das regras, peguei meu telefone e vi que eram 3h38 da manhã. Essa coisa deve ser a razão pela qual a energia acaba toda manhã. Naquele momento saí correndo do escritório e usando minha lanterna subi as escadas e me tranquei no meu quarto até o amanhecer. E assim termina mais um dia aterrorizante na Mullins Funeral Home.